Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, alunas e alunas do curso Enem gratuito. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Hoje a gente vai falar então de biomas de transição. Ah, professor, já não teve uma aula sobre biomas? Sim, pequeno gafanhoto, tivemos uma aula sobre biomas, mas existem biomas de transição. O que são isso? São biomas que estão pegando ali uma intersecção, o professor de matemática sabe do que eu estou falando, você que estudou matemática no curso Enem gratuito sabe do que eu estou falando, entre um bioma e outro, formando uma área de transição. Esses biomas de transição, nos domínios morfoclimáticos, nós chamamos de domínios morfoclimáticos de transição. Lembra que há uma semelhança entre domínios morfoclimáticos e bioma. Aqui a gente está trabalhando com os biomas porque a gente está falando principalmente de vegetação. Nos domínios morfoclimáticos a gente vai trabalhar com um conjunto maior de informações. Clima, relevo e por aí vai, certo? Então a gente trabalha aqui com 3 biomas de transição. Nos domínios morfoclimáticos a gente trabalha com mais alguns. Nós trabalhamos com aproximadamente 5, certo? Então vamos ver aqui quais são esses biomas de transição. A primeira coisa que você precisa saber é que o bioma de transição ele é um ecótono. O que é um ecótono? É uma região de contato entre 2 ou mais biomas. Como assim, professor? Posso ter mais de 2 biomas se encontrando? Sim, posso ter 3, posso ter 4. No Brasil, o máximo 3, certo? E aí, esses ecótonos, eles vão ter uma característica bem interessante. Por quê? Eles vão ter tanto presença de espécies de um bioma e de outro, então vamos chamar de A e B, do bioma A e do bioma B. Tem espécie de A e tem espécie de B presentes nesse bioma de transição, beleza? Mas tem também as espécies endêmicas. Como assim, professor? São espécies que só aparecem naquele bioma em específico. Ou seja, ele tem tanto espécies de A quanto espécies de B, mas ele tem também espécies próprias, que só aparecem ali. E por só aparecerem ali, são chamadas de endêmicas, certo? Bom, quais são então esses 3 biomas de transição? Cerrado Amazônia, Amazônia Caatinga e Cerrado Caatinga. São essas transições que vão aparecer. A primeira coisa então que a gente vai trabalhar é o Cerrado Amazônia, certo? O Cerrado Amazônia, ele vai ter tanto características que a gente vai ter do cerrado, então aquelas características de plantas menores, com casca grossa, que vão perder folhas nas estações mais frias, né? Adaptadas a uma estação mais seca, que é a estação de inverno, quanto características do bioma amazônico. Então, plantas maiores, de folhas mais largas, perennifólias, adaptadas a um certo grau de umidade maior, beleza? Então, quais são as características desse bioma de transição? Ele acaba puxando um pouco mais para as características de cerrado, certo? Então, vão ser, onde é que ele vai estar localizado? Vão ser vistos ali nas regiões de mata seca do Mato Grosso. Professor, aquela região ali, né, da Amazônia, então ela não pega fogo porque ela é úmida. Já sabem do que eu estou falando. Ela pega, por quê? Porque nessas áreas de transição, olha o que ela vai ter: matas secas no Mato Grosso. Então falar que a Amazônia não pega fogo porque ela é úmida é um absurdo. Por quê? Porque existem áreas dela que são secas. E mesmo que elas fossem úmidas, elas também podem pegar fogo, certo? Uma coisa não exclui a outra. Bom, essas matas secas do Mato Grosso vão ser chamadas de mesófilas semidecíduas. O que significa? Significa que elas perdem parte das folhas no período mais frio, no período de inverno. Beleza? Ela vai ter uma área aproximada de 414 mil km², ocupando aproximadamente 4,5% do território brasileiro. É coisa pra caramba. Essa região, até pela sua característica, ela vai apresentar, então, ela vai se apresentar na região que é chamada hoje de Arco do Desmatamento da Amazônia. É aquela área onde você tem, claramente olhando no mapa, você tem uma curva de desmatamento, né? Um limite do desmatamento mais extremo na região da Amazônia Legal, que é a Amazônia que pertence ao Brasil. 60% então da área desmatada da Amazônia vai ser essa área da transição Cerrado-Amazônia. Belezinha? Vamos então para a nossa outra zona de transição. Pisei no fio do microfone, quase fiquei sem calça. Ó, seguindo aqui, então, Amazônia Caatinga. Ela é menos extensa, então ela é a segunda em extensão quando se fala de biomas de transição, com 144.583 km², ocupando 1,7% do território nacional. Galera, olha só, tanto o Cerrado Amazônia
quanto a Amazônia Caatinga e mesmo o Cerrado Caatinga são áreas bem importantes em termos de tamanho, se a gente for pensar em áreas do território brasileiro. Importante lembrar que muitas dessas áreas de transição vão estar sob risco, principalmente por causa das atividades vinculadas ao setor agropecuário, aquele que é feito de maneira não sustentável, obviamente, né? Bom, seguindo. Então, é uma região onde você vai ter, se a gente fosse estar trabalhando com domínios morfoclimáticos, a chamada área do meio norte, certo? Ou Mata dos Cocais. Aqui eu já estou dando a dica. A presença de vegetação vai ser marcada pela chamada floresta de babaçu, ou floresta de cocais, que são palmeiras que podem ter alturas de 17 a 20 metros. Algumas plantas marcantes, o babaçu, como a gente falou, e mesmo a carnaúba, que é chamada então de árvore da vida ou da providência, porque dela se aproveita quase tudo. O babaçu é muito utilizado para a produção de óleo, que vai ser utilizado em cosméticos, produtos de limpeza e por aí vai. Então, essa área aqui se formou sobre uma área de desmatamento da vegetação primária. Não é que ela desmatou a área primária. Você teve a retirada da vegetação, então era uma vegetação tanto de Caatinga quanto de Amazônia. Essa vegetação, ela foi extinta e quando ela foi recuperada, então quando ela se recupera, ela se reestrutura com a presença de uma floresta de palmeiras, essa floresta de babaçu, certo? Bom, é uma região também onde eu tenho a transição exatamente entre a floresta amazônica e o semiárido e, portanto, ela se apresenta úmida. Ela tem índices pluviométricos mais elevados do que a Caatinga, similares à da região amazônica, já que as massas úmidas vindas da Amazônia vão passar por essa região. Outra coisa marcante é a presença das quebradeiras de coco. São pessoas que trabalham, e aí em sua grande maioria mulheres, com a coleta dos cocos, atuando no extrativismo sustentável. Então elas catam os cocos do babaçu, certo? E sobrevivem também da venda do coco in natura ou da retirada e extração do óleo para venda, certo? Existem inclusive leis que garantem a possibilidade de elas entrarem, né, em áreas cercadas, ou seja, propriedades privadas, onde existam essas plantas para que elas possam fazer a coleta dos cocos, tá? E por último, a região Cerrado Caatinga, que é a menor área de transição, menor bioma de transição, vai ser uma região mais rica do ponto de vista vegetal do que a Caatinga, então ela apresenta características de cerrado. Ela vai ser mais seca que o cerrado, então ela vai ter uma vegetação mais exuberante que a Caatinga, mas ela ainda é mais seca que o cerrado. Por quê? Porque ela vai assumir características tanto do cerrado, que tem uma estação seca, quanto da Caatinga, o que vai potencializar a seca nessa área, certo? E vai ser então a fronteira entre o Cerrado e o Sertão. Belezinha? Dito isso, eu preciso dizer para vocês acompanharem a nossa aula escrita lá no nosso portal. Também deixa aqui o teu curtir, indica essa aula para mais alguém, certo? E vamos junto até o dia do Enem. Sucesso de vocês é o nosso, um beijo grande no coração. Tchau, tchau!